Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Este vai ser o vídeo mais importante acerca do nosso canal, né? Não de respeito à questão do assunto tratado, mas a respeito do canal em si, né? Como eu tenho falado em outras ocasiões, o nosso canal ele tem um viés apologético, né? Então nosso foco é trazer uma abordagem apologética acerca do cristianismo, e neste vídeo eu quero falar sobre isso, acerca da apologética e da maneira como nós queremos abordá-la aqui no nosso canal, tá certo? Então, gente, em primeiro lugar, alguns irmãos, alguns cristãos até questionam, né, por que fazer apologética, porque eu não preciso defender Deus, e realmente está certo. Nós não precisamos defender Deus, né? É Deus quem nos defende. Então, na apologética, o que nós fazemos não é defender Deus. O que nós fazemos é defender o porquê nós acreditamos em Deus. O que nós defendemos é o porquê nós somos cristãos, ou porquê nós acreditamos em Jesus Cristo. Tá certo? Então a apologética ela não tem o objetivo de defender a Deus, e sim de defender o porquê, ou de demonstrar porquê que nós acreditamos em Deus. Tá certo? Então é importante a nós defendermos a nossa fé, defendermos aquilo em que nós acreditamos. Tá? Quando nós olhamos para a Bíblia, né, o próprio Jesus Cristo ele se utilizou de algum tipo de apologética. Ele usou os milagres, né, como demonstração de que ele era Deus, como por exemplo a história daquele jovem paralítico, né, que foi descido pelo telhado da casa, e quando ele desceu lá, Jesus olhou para ele e disse: perdoados estão os teus pecados. Aí as pessoas lá ficaram entre si, né, ou nos seus próprios pensamentos, questionando: como é que esse homem pode perdoar pecados? Porque para ele só Deus poderia perdoar pecados. Aí Jesus, entendendo isso, ou vendo essa situação, Jesus perguntou para eles: vem cá, para vocês, o que é mais fácil? Eu falar para este paralítico, dizer a ele: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Obviamente eles disseram: bem, é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Porque quem vai garantir que foi perdoado, né? Só falar. Aí Jesus, para mostrar que ele era Deus e que ele tinha poder para perdoar pecados, ele disse para eles: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder até para perdoar o pecado, eu digo a este coxo: levanta-te e anda. E o paralítico levantou. Tá certo? Ou seja, Jesus se utilizou daquele milagre para demonstrar, para provar que ele era Deus e que ele podia também perdoar pecados. Os discípulos de Jesus também se utilizaram da apologética. É muito comum você, quando lê a Bíblia, Pedro, por exemplo, lá no discurso dele, no dia de Pentecostes, Estevão, antes de ser apedrejado, eles apelaram para a história, para a Bíblia, né, para genealogias, e através da demonstração do que a Bíblia diz, eles demonstraram que Jesus era o Cristo. Então, eles fazem uma defesa do que eles acreditam, se utilizando da própria história que os judeus conheciam, da história de Israel, né? de Abraão, Isaac e Jacó. Tanto Pedro quanto Estevão, eles começam falando de Abraão, Isaac e Jacó, até chegar nos seus dias, para assim demonstrar que Jesus Cristo era o Messias prometido de Deus. Então, os discípulos de Jesus, eles fizeram apologética. O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 22, no versículo 1, ele, quando está se defendendo da acusação que fizeram contra ele, ele se levanta ali, a Bíblia diz que ele faz uma defesa, e Paulo levantou para fazer sua defesa acerca das acusações que tinham feito contra eles. Então Paulo vai demonstrar, através da sua própria história, que o porquê, né, dele estar pregando Jesus Cristo, pregando o Evangelho e etc. Então, observe que os discípulos, eles fizeram apologética, eles defenderam a sua fé. E como eu falei, Atos 22, versículo 1, Paulo ele faz uma defesa, né, a Bíblia diz que ele faz uma defesa de um motivo dele estar ali, e de porquê eles estavam acusando ele vai se defender daquelas acusações. Isso porque a palavra apologética vem de apologia, que é uma palavra grega, e é o que era
comum acontecer naquele tempo, quando alguém era acusado de alguma coisa, depois de ouvir a acusação, o réu tinha o direito a uma resposta, tinha o direito a se justificar, a se explicar. E essa resposta do réu era chamada de apologia, né? Ou que para nós é traduzido para nós como, nós conhecemos, no caso, né, como sendo uma apologética. Já é um termo usado em nossos dias, né? Certo? Então, gente, a apologética ela é bíblica, né? A Bíblia mostra o tempo todo que ela foi feita. Os pais da igreja fizeram apologética, os discípulos de Jesus fizeram apologética. Jesus Cristo fez apologética. Tá? Então, mais uma vez, a apologética não é para defender a Deus, né? Eu não preciso defender Deus, Ele que me defende. Mas eu defendo o que eu acredito. Eu demonstro por que eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, o porquê eu tenho a minha fé. Tá certo? O outro detalhe importante acerca da apologética, e que aqui já é o texto bíblico principal, né, que é usado a favor da defesa da apologética, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esse é o principal texto bíblico que nos impulsiona a defender a nossa fé. É 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. O texto diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis preparado para responder a qualquer um que perguntar a razão da vossa esperança com mansidão. Então, dependendo da sua versão aí, vai estar assim ou de outra forma. Mas a questão é que Pedro ele escreve dizendo, ou a carta de Pedro, que tem o nome de Pedro, ele está dizendo que nós precisamos estar pronto para responder com mansidão, com temperança, a qualquer um que perguntar a razão da nossa esperança. E nós fazemos isso através da apologética. Então, mais uma moto passando aqui. Aqui, infelizmente, estamos à mercê disso. Mas vamos continuar com o nosso conteúdo. Então, a Bíblia, ela manda que nós façamos apologética. Né? Certo? Então, é um dever de todo cristão responder a qualquer um que perguntar a razão da vossa esperança. E nós só vamos conseguir responder se nós buscarmos conhecer, né, acerca de Deus, estudar, né, buscar. E a apologética cristã ela nos ajuda muito nesse processo. Um outro detalhe também é que normalmente quando se fala em apologética, as pessoas logo se lembram da heresia, né? Seitas e heresias. Mas a questão é que a seita e heresia é apenas um aspecto da apologética. A apologética é muito mais do que isso. Então, a heresiologia, que é o nome dado a essa matéria de seitas e heresias, ela é só um aspecto da apologética, né? A apologética, a defesa da fé cristã, abrange muito mais coisas do que isso. Então, gente, tendo dito isso, quero agora falar de uma questão um pouco mais didática, né? Mas que eu acho importante também comentar isso com vocês. Existe pelo menos uma apologética hoje, né? Ela é caracterizada pelo menos em 5 classes, né? Ou seja, ela tem 5 categorias de apologética, melhor dizendo. Embora uma depender da outra, uma categoria se utilizar das outras, mas de forma geral, né, isso por uma questão de informação, uma questão didática, existem 5 categorias ou viés de apologética. Né? Então, em primeiro lugar, nós temos a apologética clássica. A apologética clássica, normalmente, né, ela começa apresentando argumentos, normalmente argumentos lógicos, filosóficos, a favor da existência de Deus, e se utiliza de evidências históricas, arqueológicas e até científicas para apoiar essa conclusão e essa visão de Deus, né, que é apresentada através dos argumentos lógicos e argumentos filosóficos. Tá certo? Então, esse basicamente, eu estou generalizando aqui, falando de forma geral, né, não entrando em detalhes específicos, então de forma bem simples e geral, basicamente essa a apologética clássica. Ela se utiliza de argumentos filosóficos, né, argumentos arqueológicos, ou melhor, ela se utiliza de argumentos filosóficos, né, para defender a existência de Deus, né. Então são argumentos, talvez eu falando aqui não ajude muito, mas são argumentos filosóficos, argumentos lógicos, né, a favor da racionalidade, da existência de Deus e etc. E para apoiar essa conclusão, esses argumentos,
o apologeta clássico, ele se utiliza de evidências arqueológicas, históricas, científicas, etc. E segundo, nós temos a apologética evidencial. A questão da apologética evidencial, que são chamados de evidencialistas, diferentemente da apologética clássica, eles partem das evidências, ou seja, para eles o que importa, né, em primeiro lugar, são a história, a arqueologia, né, os acontecimentos, como eu falei, no caso a história, né? Então, no caso, tudo o que aconteceu, né, e que tem a ver com o cristianismo, o que apoia o cristianismo, o evidencialista toma, né? E ele também aceita os argumentos filosóficos e lógicos, só que ele aceita esses argumentos como parte do pacote de evidências, né? Então, no caso o clássico, aceita o argumento como algo indispensável, essencial. Já o evidencialista, ele aceita os argumentos apenas como algo que faz parte, né, de um conjunto de evidências que apoia o cristianismo, que seja evidência histórica, filosófica, etc. Como já falei, né? Nós temos a terceira classe de apologética, né, que é a apologética experimental. Essa apologética experimental, ela trata simplesmente das experiências religiosas, experiências sobrenaturais, né, experiências místicas, e só que ela acaba sendo um pouco fraca, né, porque pessoas de outras religiões também têm experiências místicas, né, também têm experiências transcendentais, etc. Então, para uma questão de lógica, de raciocínio, é um tipo de apologética que é usado, mas que eu particularmente a considero de um valor inferior aos outros tipos de apologética com qual nós estamos falando. Então, no caso, essa é a apologética experimental, que é um apelo unicamente à questão de revelação espiritual, né? Experiência de visões e etc., esse tipo de coisa aí. Então, é uma evidência que pode ser usada, mas ela é uma questão que eu posso dizer bem mais pessoal, né? Certo? Então, nós temos o quarto tipo de apologética, que é a apologética histórica, né? A apologética histórica, ela também aceita as outras coisas, né? Como argumentos filosóficos, evidências e tal. Mas ela parte principalmente da questão histórica, né? Uma vez que o cristianismo é uma religião histórica, então o apologeta histórico, ele se utiliza dessa história do cristianismo para demonstrar que o cristianismo é uma religião verdadeira, é uma fé verdadeira, que o cristianismo é digno de ser acreditado ou aceito, né? Então ele aceita as outros pontos também, porém ele se principalmente foca na questão da história do cristianismo. No caso a quinta e a última é a apologética pressuposicional. O pressuposicionalista, ele basicamente vai, por exemplo, vai usar a doutrina de que Cristo ressuscitou dos mortos, né? Então, a ressurreição aconteceu, né? A partir desse pressuposto, né, a partir dessa afirmação, a partir dessa doutrina, ele vai buscar evidências, né, que apoiem a questão da ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele também aceita as outras evidências, ele também aceita os argumentos lógicos, né, filosóficos, mas o ponto principal dele parte da questão do pressuposicionalismo, ou seja, ele pressupõe uma crença cristã, pressupõe o cristianismo, e vai buscar as evidências, né, que sejam históricas ou arqueológicas que venham corroborar, né, ou confirmar essa pressuposição ou essa crença. E por fim, gente, nós podemos dividir, no caso, as funções da apologética em 4 etapas, né? Isso por uma questão didática, né? A primeira seria a questão da justificativa, né? Onde a gente vai juntar justamente essas evidências, esses argumentos, né, para justificar, para demonstrar que o cristianismo é verdadeiro, né, para justificar o porquê ele é verdadeiro, né? A segunda função seria a defesa, né, que é quando nós vamos alguns céticos, incrédulos ou outras religiões que vão, às vezes por mal entendido, falar do cristianismo. Então nós vamos nos defender, né? Ou seja, vamos explicar os equívocos, os erros, né, que diz respeito ao cristianismo. Então temos essa segunda que é a defesa. Nós temos a refutação, né, que é quando nós vamos, como se demonstra que uma outra crença é falsa,
né? Tipo, por exemplo, o espiritismo, né? Vamos demonstrar com base na lógica, na razão, né? Ou pelo menos demonstrar por que o espiritismo ele não pode ser verdadeiro, não pode ser uma das melhores formas de crença, né? Então, eu estou usando isso apenas como exemplo, né? Porque vocês possam compreender, no caso, esses passos. E nós temos a última, que seria a persuasão, né? Que é porque, tipo, a questão do cristianismo não é só você convencer, não é só a pessoa ser convencida de que o cristianismo é verdadeiro, né? É a pessoa ser convencida e a pessoa colocar em prática aquilo do qual ela foi convencida. Mas a questão é que essa última parte é mais um trabalho do Espírito Santo, né? Nós acreditamos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz a própria Bíblia. Então, no caso, mais a parte da prova, né? A parte da defesa, da refutação, nós podemos sim fazer isso muito bem, desde que nós venhamos buscar, né, o conhecimento para isso. Tá certo, gente? Então, por fim, aqui no canal, nós queremos, obviamente, nos aproveitar do máximo que a apologética pode trazer, né? Mas principalmente a questão da apologética clássica, como eu falei, a questão da apologética pressuposicionalista, né? A apologética histórica, tá certo? Então, a apologética evidencialista. Então, nós queremos utilizar o máximo possível, né, do que a apologética pode oferecer. E na questão da função da apologética, eu acredito que o que nós podemos fazer também aqui, vamos estar buscando fazer no nosso canal, é justamente a questão da justificativa, da prova, né, da defesa e da refutação. A questão do convencimento de outro, né, da persuasão, eu acho que isso já é uma questão mais limitada, né? Nós acreditamos que no final das contas, para uma pessoa ser convencida totalmente, né, e vir até Jesus Cristo, isso já é um papel que é completado pelo Espírito Santo de Deus. Tá certo, gente? Então, é isso que eu queria falar sobre apologética. É isso que o nosso canal vai se utilizar, né? Dos meios apologéticos, dos tipos de apologética. E essa é a forma que nós acreditamos ser, né, a mais adequada para abordarmos a questão da apologética, né? Então vamos estar trazendo aqui um pouco do que a apologética pressuposicional oferece, que a apologética histórica oferece, né, que a apologética clássica oferece, e vamos estar demonstrando provas, refutações do contrário, né, e justificando a fé cristã. Tá? Então, é isso nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui porque você achou alguma coisa interessante, se gostou do vídeo inteiro, então se inscreva no nosso canal, comente aqui embaixo, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.